Boa noite, gente, tudo bem? Hoje é um dia importante para mim, importante para nós. Hoje é dia 28 de maio, que a gente consiga hoje realmente estar aí fazendo uma nova experiência para mim, acredito que para a grande maioria das pessoas. Hoje há uma semana atrás, mais ou menos, vou falando, há uma semana atrás, mais ou menos, eu tenho um grande amigo meu de infância. Oi, Rafa. Oi, Boa Rafael, noite. tudo bem? Bom, como é que você está aí? Que bom que você está aqui. Rafa, seu som está um pouquinho baixo, seu volume está um pouquinho baixo. Espera aí. Já está melhor, Melhorou? melhorou bastante. Ah, beleza. Estava começando a contar aqui a história. Então, assim, Vamos esse é o lá. Rafael, esse é um irmão praticamente para mim, é um rapaz muito sério, muito dedicado ao que faz. E há umas 3 semanas atrás, né, Rafa, você fez a live com a Jussara e com a Marjorie. Sim, 3 semanas. Acho que né? As 2, 3 semanas atrás. Aí eu visualizei bastante a live de vocês, gostei. Então, essa semana veio, semana passada já veio, na verdade. Oi, Marjorie. Marjorie tá aí também, tá? Já tá Ah, comigo, olha aí, ó. né? Há duas semanas atrás eu vinha conversando já com a minha esposa e foi crescendo a vontade de fazer alguma coisa a mais. Aham. Apesar das minhas atribuições religiosas e atribuições de trabalho em si, né? A Sim. gente já faz um trabalho todo de assistência e a gente foi crescendo a vontade de parar de remediar e sim, vamos cuidar, vamos dar o passo à frente, vamos acelerar. Então, logo em seguida veio à minha cabeça quem que eu ia chamar para fazer as lives. E aí, nada mais do que pareceu a sua live com a sua irmã e com a sua mãe. Então, acabou. Aquelas coincidências, né? Igual ouvi o termo as deusincidências, né? É, e a gente conversando, né? Aham. Falando bastante, e aí, por que não? Porque sim, aí essa semana foi aniversário do Rafael, que ninguém sabe, né? E a gente conversou e tal. E o Rafael, ele vai contar um pouquinho da história dele, e eu acho que é bastante interessante para todo mundo saber, para a gente ter um bom início, uma boa começo de conversa. Então, Rafa, eu queria que você falasse um pouco de você, né? Vou falar um pouco resumidamente, né, Chico? Mas enfim, eu tenho aí 20 anos como personal trainer já, profissional de educação física, né? Trabalhando 20 anos na área do fitness como personal trainer. Me mudei para Londres fazem 3 anos, né? Eu com a Bruna, minha esposa. Chegamos aqui sem saber o que fazer, literalmente sem saber o que fazer. Não sabia, só apenas queria uma mudança, sentia que precisava de uma mudança. Estando aqui, veio a ideia de repente, fazer um mestrado, né? Até por uma insistência de um outro amigo meu que mora nos Estados Unidos, né? Falou, vai fazer um mestrado, vai fazer um mestrado. E fui começar a ver mestrado mesmo para fazer. Aí veio a primeira batalha, que é passar na prova da proficiência de inglês, que é o IELTS, que é uma pedreira, né? Mas fui lá 1 mês estudando, que nem um cavalo, passei, né? Fiz a inscrição, me aprovaram no mestrado, né? E eu acabei escolhendo o mestrado dentro da psicologia positiva, que é uma coisa nova, mas sempre foi um grande interesse meu, né? Eu sempre estudei a psicologia até por parte até, né, da influência da mãe, né, e tudo mais, que também é psicóloga, né? Então sempre busquei essa questão do autodesenvolvimento, do aperfeiçoamento, né? Porque isso vem dentro dos meus princípios de vida, né? O meu propósito de vida é evoluir o máximo que eu consigo como ser humano e ser espiritual e ajudar o máximo de pessoas que queiram o mesmo ao longo do caminho, né? Então fazia todo sentido fazer um mestrado em psicologia positiva, né? Claro, depois veio toda a luta para pagar o mestrado, que também foi outro empenho, né? Mas a gente vai fazendo passo a passo e hoje estou fazendo o mestrado, né? Sim. A parte interessante que você vem falando, né? Eu acho que a nossa profissão de educação física, né? Ela já vai tendo isso como personal, né? Na realidade, né?
sim. O personal, ele conversa muito, ele troca muita informação com o aluno, toda pessoa precisa desse lado emocional ser trabalhado também, apesar da gente não ter muita Nossa. técnica mesmo, né? A gente fala mais da nossa vivência mesmo, né? Sim, aham. Então eu acho que o que é psicologia positiva quando você fala isso? Então, veja bem, a psicologia positiva, na realidade, o que ela fez? A psicologia tradicional, ela sempre buscou focar nas doenças psicológicas, né? O que causava as doenças, quais eram os sintomas, quais as consequências, soluções, remédios, né? E tudo mais. E a psicologia positiva, na realidade, ela inverteu um pouco o foco. Ela viu assim, tá, beleza, tem um pessoal que está mal, né? A gente tem que cuidar desse pessoal que está mal. Mas, porra, tem uma galera que está super bem. O que essa galera que está super bem tem em comum? E eles foram começar a investigar o que essas pessoas que estavam bem, que prosperavam, né? Que até um grande autor aí da psicologia positiva, que é o Martin Seligman, chama de florescerem, né? Estão florescendo, né? O que essas pessoas têm em comum, né? Então eles foram ver o que dava certo, né? O que dava certo para essas pessoas, para que as outras pessoas também pudessem fazer. E foram feitas várias pesquisas, porque isso começou lá para o final da década de 90, né, e tudo mais, né, mais consistentemente, início dos anos 2000. Uhum. Mas sempre existiu muito livro de autoajuda. E autoajuda tinha aquele senso comum que as pessoas aplicavam, muita coisa funcionava, mas ainda era muito empírico, né? Não tinha muita fundamentação científica lá mesmo, né? Em suma, né? E aí eles foram realmente pesquisar. Não, tudo bem, a gente precisa ter cientificidade para poder justificar o que a gente faz. Né? Então, várias pesquisas vieram, né? E foram provando e mostrando, né? Constantemente e consistentemente, né? Vários fundamentos, né? Da psicologia positiva que, na realidade, está focando naquilo que dá certo. Que é o quê? Promover bem-estar. Né? Então, ela vai estudar tudo aquilo que está relacionado ao bem-estar. E até veio o tema que a gente está falando hoje aqui, que é resiliência. Né? Porque... Sim. A respeito do bem-estar, eu acho que é necessário, né? Nesse momento agora, a gente está falando muito sobre como desfrutar, né? Como florescer, né? Que nem você comentou o termo antes, né? Que a psicologia traz. Uhum. E qual que é o foco da universidade? Qual que é a universidade que você faz, né? Qual é o estudo que você faz? E qual é o foco em relação ao bem-estar? Eu faço na University of East London, né, que ela na verdade é pioneira aqui na psicologia positiva no mundo, né, ela é referência em psicologia positiva no mundo. Ela foi a segunda universidade no mundo a ter esse curso do mestrado, né, então ela acaba sendo uma referência mundial, né, vários autores de vários livros aí da psicologia positiva são meus professores na universidade, né, então Uhum. ela tem muita fundamentação, né, ela tem muita pesquisa, ela tem grandes pensadores da psicologia positiva estão lá, né? A tendência é que a gente busque mais bem-estar a cada momento. O ser humano busca, né? Freud já dizia, a gente está buscando isso ao tempo todo, a gente quer um estado de bem-estar, Sim. né? E bem-estar é algo que literalmente se trabalha para. Você não sempre espera o bem-estar, você tem que tomar atitudes para gerar o teu bem-estar. Você é o protagonista do teu próprio bem-estar. Isso é o essencial, né? Então, para nós que somos da área da educação física, né, a saúde e o bem-estar físico estão diretamente relacionados ao bem-estar mental e psicológico, né? Vamos lá, o quanto a gente consegue ser feliz quando a gente está doente, É quase difícil, quase impossível, né? né? Apesar que a gente tem situações de pessoas que elas tendem a ficar doentes para tentar conseguir atenção. Sim. Isso existe bastante, né? Mas vamos tirar esses casos de lado, né? A nossa condição física, ela é essencial para a nossa condição mental, né? Uma boa condição física, ela é essencial para isso. O que também não quer dizer que para ser feliz, você tem que ser uma pessoa saudável.
Eu mesmo conheço pessoas que eu estava fazendo uma pesquisa aí nas semanas anteriores para testar um novo produto que eu quero lançar, e eu estava entrevistando uma pessoa que era obesa, né? E ela falou: eu sou feliz, eu não sou saudável, mas eu sou feliz, né? Então, assim, posso ser feliz sem ter hábitos de vida saudável? Posso, né? Mas é mais fácil, né? É você ser feliz quando você tem hábitos de vida mais saudáveis também, né? Então, integrar essas duas coisas, né? Então, isso é importante. E aí, voltando um pouquinho mais, assim, eu acho que é interessante também, nesse momento tão difícil, né? Como que está Londres? Que vocês estão passando aí? Olha, Londres está numa situação, eu diria, peculiar, né? As diretrizes do governo não são claras, né? Ele fala assim: não, saia, mas evite sair. Não, você pode fazer isso, mas evite fazer. Então, está muito solto, né? Eu até li uma notícia agora que a partir de semana que vem, aparentemente, eles vão liberar que a gente que se encontre para fazer exercícios nos parques, grupos de até 6 pessoas, né? Que até então só pode ir individualmente, né? Ou com pessoas da tua própria casa. Então, eles estão abrindo cada vez mais, né? Mas não está tendo um controle rígido sobre isso, né? Então, eles estão deixando, de certa forma, meio solto, né? Mas, em contrapartida, o governo está dando um suporte financeiro considerável, né? Todo mundo que tem condição, que não é considerado trabalho essencial, o governo está pagando 80% do salário, né? Até um limite de 2.500 pounds por mês, por pessoa, para a pessoa ficar em casa. E é o governo quem está pagando, não é a empresa, né? O Sim. governo está pagando tudo isso. Então, o governo está dando o suporte necessário, né, nesse ponto. E aí, na minha visão pessoal, eu acho que ele está jogando muita responsabilidade no indivíduo, na consciência do indivíduo, para ele usar a sua consciência para agir de forma responsável diante de todo o cenário, né? Então, mais ser humano é ser humano, né? E como que vocês estão vivendo dentro de casa? Estão ficando dentro de casa? Estão saindo? Como que está sendo? Olha, na realidade, assim, eu saio para dar algumas aulas, né? Então, eu ainda saio para dar algumas aulas de personal, né? A Bruna sai correr todos os dias. A gente tem nossos treinos que a gente faz com o casal e mais a Marjorie online, 3 vezes por semana. Eu estou saindo agora que está liberado, saio para bater meu basquete lá sozinho, faço meu treininho de basquete. Então a gente está saindo, né? O que a gente não está fazendo é indo em lugares que a gente costumava ir, que eram restaurantes, cinema, e visitar mais os amigos, né? Viajar, né? Na realidade, ontem era para a gente estar voltando do Brasil, Ah, legal. né? Então, essas coisas a gente já não está fazendo, né? Nesse momento. Mas eu diria que a gente está lidando bem com a situação. Claro, é uma prova para o casal também, né? É uma prova para o casal, porque tem uma convivência mais intensa, né? Até eu hoje, a Bruna e eu tivemos uma experiência bem legal, porque a gente teve uma discussão ontem, né? E a gente acabou fazendo um processo, né? Fizemos uma sessão de coaching conjunto um com o outro para Uhum. solucionar o problema, para evitar que essa mesma discussão se tornasse recorrente, né? Até fiz um vídeo que depois eu vou postar para o pessoal que eu achei interessante compartilhar isso, né? Legal. Então, saímos dois super bem e falar, beleza, sabemos o que fazer quando uma próxima situação como essa acontecer, né? Que é realmente focar na solução, né? Eu acho que esse momento traz isso, né? Traz a gente aprender situações novas, né? Ah, Eu é. faço uma live na religião, toda segunda, quarta e sexta, às 20h30, em que a gente faz oração, na verdade. Na verdade, a gente Sim, faz oração, que é um momento que eu praticamente acredito muito que a fé tem que estar ligada nesse momento, para a gente poder ter um dos nossos pilares, para a gente ficar com o nosso emocional íntegro, vamos dizer assim, né? sim. E daí, nessa live, eu sempre comento, né? Dormir bem, para poder se regenerar, beber água, 30 ml por quilo. Esse já é um dado mais técnico, né? Mas eu sempre falo isso na live. Alimentação correta, até que nem você comentou o seu exemplo, né? Eu sou um exemplo disso.
Eu nunca liguei para peso, né? Nunca me importei com peso e não sou infeliz tendo o peso que eu tenho. Uhum. Mas na pandemia eu já emagreci 7 quilos. Olha Então, que beleza. né, acho que Salve a pandemia. é a convivência do casal, né? Então, a gente tomou algumas decisões também. Eu acho que isso, que nem se comentou, é um momento que a gente fica muito mais ligado dentro de casa. A gente tomou algumas decisões e uma delas foi adotar mais frutas e verduras e automaticamente o carboidrato, o trigo, ele vai perdendo espaço, né? Muito bom. E mais com a água, então daí perde espaço mesmo, né? Então, agora a gente já está numa época de pandemia que as pessoas estão pensando já em como sair. A Curitiba já está saindo, tá? Uhum. Curitiba, pessoal que usa máscara, álcool, lava a mão sempre, já está saindo. O shopping foi liberado já essa semana. Tem uma restrição bem grande para a entrada no shopping, tem uma restrição bem grande para algumas coisas, mas está É, tendo um movimento já, né? sim. E até igrejas, templos religiosos, salão, terreiros, de uma forma geral, a religião também está sendo liberada, só que também com restrições muito grandes. Claro. E então a gente está num momento emocional de explosão, né? Daquele negócio assim, tem muita gente que vai e fica com medo de ir, e tem muita gente que fala, graças a Deus abriu a porta, É. né? Então é um momento muito difícil. Então por isso que eu trago essa live junto com você, né? E a resiliência, para mim, é um termo bastante importante, é um tema muito forte, é um tema que vão ter várias situações. Uhum. Então, eu queria que você desse um conceito de resiliência para mim. Então Tá? vamos lá. Então a resiliência ela tem várias definições, né? Cada autor ele tem uma definição diferente, e tudo mais. Uma das definições que eu mais gosto, né, que ela fala assim, que a resiliência é a capacidade que a pessoa tem de negociar e gerenciar e se adaptar a estresses diferentes e significativos ao longo do tempo, Certo. né? Então, ela vem naquele conceito de que você administra, literalmente você administra aqueles estresses que você tem e você vai conseguindo sobrepor eles, né? Essas dificuldades, né? E eles divide basicamente três tipos de resiliência, né? Então, a resiliência que ele chama resiliência de resistência, né? Onde você resiste àquela pressão, então tá caindo o mundo em cima de você, mas você continua no teu caminho, né? Então, esse é um tipo ele chama de resiliência de resistência. Aí Uhum. você tem outro tipo de resiliência, que é uma resiliência de recuperação. Quer dizer, você tomou o tombo, né? Mas você Sim. consegue, né? O nosso bate o pé no fundo do poço para pegar impulso para cima, né? Sim. Então, seria essa resiliência de recuperação. Você caiu, mas você consegue, né? Você tem as habilidades para você poder sair daquela situação, né? E tem um outro tipo que eles chamam uma resiliência de crescimento, né? Onde a resiliência de crescimento é onde você se adapta àquela situação e você melhora, né? Você progride com ela. E você não trabalha só uma ou outra, né? Muitas vezes você está trabalhando com várias delas em conjunto, né? Às vezes você está fazendo passando por uma experiência, você está teoricamente num tipo de resiliência, de resistência, mas ao mesmo tempo você pode estar crescendo, né? Então ela se sobressai, se sobrepõe também, né? Mas existem basicamente esses três tipos de resiliência. E uma coisa que eu acho que é muito legal de pontuar aqui, Chico, é todos nós somos resilientes. Porque a Essa é a minha outra vida. pergunta. A É, resiliência, ela vem da pessoa, todo mundo tem, como que funciona isso, né? então vamos lá. Então, o primeiro ponto assim, todos somos resilientes em diferentes graus, né? Uhum. Então, assim, você conhece alguém que nunca tenha passado alguma adversidade na vida? Não. Não tem.
Possível. né? Se a gente não tivesse nenhuma habilidade de resiliência, né? Então, para aqueles que estão escutando, se você não tem nenhuma habilidade de resiliência, você estaria deprimido o tempo todo. Porque todos nós vemos enfrentando situações de adversidades desde a infância, né? E o que que acontece? Essas adversidades vão criando, vão dando para a gente ferramentas para lidar com essas adversidades. Então, todos nós temos resiliência, em menor ou maior grau. E o que eu acho que é o mais massa para mim em tudo isso é resiliência é um conjunto de habilidades. E se é um conjunto de habilidades, você pode trabalhar isso. Você pode se treinar a ser mais resiliente. Eu falo assim, para deixar mais claro, talvez, né? Você me conhece, né? Eu gosto dos exemplos, né? Aham. Para deixar mais claro, assim, eu tive uma conversa hoje de manhã com um rapaz, que na verdade é um aluno meu, Aham. e ele dá muita palestra, ele é quase um pastor da presbiteriana. Ah, legal. E ele falou para mim assim, resiliência é a capacidade de você resistir às adversidades, né? Então, aí ele vira para mim e fala assim, eu falei para ele que eu ia falar com você tal na live, né? Ele vira para mim e fala assim, imagina uma mola, né? Então você é a mola, na verdade, né? A resiliência é a mola. Então, à medida que o problema vem chegando, a mola vem comprimindo e vem expandindo depois. Aí ela consegue voltar ao estado natural. É, Isso chama-se resiliência, né? isso aí. E tem um outro lado que ele comentou que eu achei muito, muito interessante. Eu realmente achei muito interessante e não tinha pensado sobre isso. Ele fala o seguinte, que também quando essa mola não é apertada, quando ela não tem a compreensão, entendeu? Ela também é resiliência. Ela também vai exigir da pessoa ser resiliente. Então ele me deu um exemplo assim. Por exemplo, ele é advogado, tá? Então, assim, Aham. ele como advogado, ele está trabalhando horrores. Assim, está trabalhando muito. Trabalha de Aham. manhã, de tarde. Ele falou, Chico, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Né? Aí ele falou, olha, em compensação, você é o outro lado. Né? Eu, como profissional, trabalho e tal. O que acontece? Eu atendo 8, 10 pessoas por dia, estou atendendo 3, 4. Então, ele falou para mim, tem gente que vai sofrer com a compressão, que é o meu caso, então eu vou trabalhar mais, não vou conseguir, vou ter a sensação de estar em casa, mas não estarei, né, na realidade. Aham. Ele falou, a única diferença é que eu não uso terno daí, né? Então, ele falou isso para mim, a única diferença é que eu não estou com terno. E você é ao contrário, você está com muito tempo em casa. Né? E aí a gente começou a conversar, a gente deu uma viajada na história, né, para você Aham. perceber, né? E ele começou a falar assim, aí é que nascem os casos de maior ansiedades. Aí é que nascem as diversidades, né, a diversificação dos problemas emocionais. Vai ter gente que se sente abusado, vai ter gente que se sente ansioso por não estar fazendo nada, as Aham. contas estão chegando, você não sabe trabalhar isso direito, também Sim. na sua cabeça. Aqui, diferente de Londres, aqui o governo está dando um auxílio, R$ 600 por mês, para pagar prestação de apartamento, água, luz, telefone, IPTU, porque nenhuma É. dessas coisas pararam, entendeu? Então, assim, essa pessoa também está muito ansiosa, porque não sabe o que vai acontecer. Claro. Né? A incerteza, né? A incerteza é que assim, a mola está apertando, mas ela está apertando por um outro ângulo, né? Ficar em Exato. casa. A gente quer ficar em casa. Depois que você trabalhou a semana inteira, você quer ficar em casa. Mas Uhum. depois de um mês, mês e meio, 2 meses só ficando em casa porque você não pode sair de casa, a tua mola já vem apertando. Sim. Até uma hora que ela espana, né? Às vezes. Que é o que está É, acontecendo com muita gente e esse é o perigo. Mas olha a contrapartida disso. Alguns pesquisadores já estão tentando avaliar as consequências positivas para as crianças
por estar enfrentando esse tipo de situação agora. Sim. Porque vários estudos já mostraram que crianças que passam por dificuldades durante aquela fase inicial, elas tendem a ser adultos mais resilientes, mais bem-sucedidos e mais felizes. Por quê? Porque elas acabam tendo que desenvolver essas habilidades para superar essas adversidades. Aí cai no teu conceito que você comentou antes, né? Todos somos resilientes, né? Todos. E aí, E é treinável, né? Só como que como todos... que você vai treinar se você não passa por uma situação que vai estimular isso? Isso, e como todo humano, né? Todo ser humano, ele precisa da necessidade para ter a importância para você buscar o conceito, né? Vamos dizer assim. Estímulo-resposta. Exatamente. A Suelen, a Su Nogueira, ela fez uma pergunta de como desenvolver a resiliência. Ah, legal. A resiliência, ela está ligada a vários aspectos, né? Então, alguns perfis de personalidade, né? E algumas habilidades. Vários treinamentos de resiliência existem com diferentes approaches, né? Eu vou falar o ponto inicial aqui da resiliência, que a primeira coisa é o locus de controle interno. Que significa? Né? Locus de controle interno, eles dividem em locus de controle externo e interno. Então, tem pessoas que têm mais locus de controle interno e pessoas que têm mais locus de controle externo. Uma pessoa que ela tem mais locus de controle externo, o que ela faz? Ela sempre joga a responsabilidade das situações para o outro, para o externo. Né? Então, o externo determina a minha condição. Uhum. As pessoas que têm um locus de controle interno maior, elas falam que eu determino a minha condição. Uhum. Né? Então, pessoas que têm um locus de controle interno maior, elas tendem a ser mais resilientes. Por quê? Porque elas assumem que ela é o capitão do navio. A minha vida é meu navio e eu sou o capitão. Então, se alguma coisa acontece com o meu navio, só depende de mim mesmo. Mudar o curso, ajeitar, fechar um buraquinho ali que entrou, que está entrando água. Né? Então, a primeira coisa, assumir a responsabilidade. Né? Então, assumir a responsabilidade é um ponto essencial para você trabalhar a resiliência. Né? Eu até posso depois citar aqui 12 armadilhas mentais, até que eu separei aqui, que a gente tem que são armadilhas que a nossa cabeça faz e que levam a gente para um estado mais negativo. Né? Mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Nesse momento que a gente está vivendo aí com a incerteza, vamos pôr assim, Uhum. como fortalecer a autoestima da pessoa para ela ser resiliente? Como trazer isso, entendeu? Eu diria que uma boa solução para isso é, o primeiro passo é tentar um exercício que a gente faz que é bem interessante. Imagina um momento no passado em que teve uma situação adversa e que você se saiu bem dessa situação. Então, usa a tua cabeça agora e tenta pensar nisso. Né? Então, você teve uma situação e você saiu daquela. Ou seja, a partir do momento que você saiu daquela, quer dizer que daquela situação, quer dizer que você tem um conjunto de habilidades Sim. que te possibilitaram fazer isso. Né? Então, legal. Então, se você está numa situação difícil hoje, a partir do momento que você lembra dessa situação do passado, você pode lembrar, tá, quais dessas habilidades eu usei naquele momento e que foram efetivas para me tirar daquela situação difícil. Né? Por exemplo, não, eu fui persistente, porque eu me mantive fazendo determinada ação que eu precisava para atingir meu objetivo. Eu fui otimista, né? Porque eu realmente coloquei na minha cabeça que eu iria conseguir passar por aquela situação. Eu pedi ajuda para amigos. Então, eu tive um suporte social naquele momento de dificuldade que me ajudou a conseguir superar aquele momento difícil. Né? Eu trabalhei muito a questão da minha inteligência. Né? Eu tentei achar soluções diferentes, né, junto com a minha criatividade, para tentar resolver aquele problema naquele momento. Né? Olha que legal. Então, você identificou esses pontos fortes que você já usou, ou seja, que você já tem. Legal. Agora, o que eu consigo transferir desses pontos fortes daquela situação
para a minha situação de hoje? Né? Então, legal. Como eu posso Como usar... você conseguiu ver a luz no fim do túnel, né? Exatamente. Vamos aprender com a situação que vivemos. Exato. E assim, e aí é você perceber que você já tem isso. Porque quando a gente entra quando a gente está no olho do furacão, a gente tende a esquecer isso. Sim. Né? Então, o que acontece? Você lembrar de uma situação pessoal, ela é muito útil para você ver que você tem a capacidade. E isso automaticamente eleva a tua autoestima. Porque você percebe que você volta a ter controle. E o controle está em você e não na situação mais. Sim. Né? E aí a gente entraria na questão que chama do foco na solução. Né? Muitas pessoas elas acabam entrando em desespero e ansiedade porque elas literalmente estão focadas no problema, né? Elas estão fazendo uma projeção futura extremamente pessimista, né? E baseado em experiências negativas do passado. Quando você Verdade. inverte a chavinha, né? Você olha para experiências positivas do passado que servem para esse momento presente e que vão te levar a um futuro melhor. Sim. Né? E aí você vai focar na solução. O que eu posso fazer agora para resolver essa situação? Então, você acabou de comentar alguns pontos sobre resiliência que são bastante importantes, né? A busca de alguma coisa, de alguma ajuda externa, vamos pôr assim, né? Eu acho que é bastante importante isso. A sua persistência sobre o objetivo que você colocou como meta de vida, vamos pôr assim também. Uhum. Você colocou também Só tem que tomar cuidado quando você fala de persistência, quando você não pode ser teimoso, né? Ah, sim. Você tem que ser flexível, né? Exatamente. Flexibilidade é essencial, né? É que persistência é uma coisa, né? Você, independente da circunstância, manter a tua convicção de que você vai fazer algo, né? Para mim, a inflexibilidade é você parar de escutar os outros, né? Tanto que no perfil de personalidade, um perfil de personalidade que é muito relacionado à resiliência é o da abertura, da pessoa que está aberta a informações externas e novas experiências, eles tendem a ser mais resilientes. Sim, sem dúvida, né? Então, assim, e como que funciona a proatividade nisso? Como se a gente pode se programar dentro de uma situação de... Desculpa. Dentro de uma situação de pandemia, como que a gente vai conseguir se programar para a gente não ficar... Para a gente conseguir achar a resiliência, né? Como que a gente pode colocar isso para nós? Como fazer um planejamento? Eu acho que esse é o termo correto. Olha, eu juntaria um pouco algumas coisas aí, né? A primeira coisa que eu faria seria uma lista. 2 colunas. Aquilo que você tem controle e aquilo que você não tem controle. Uhum. E escreve, né? Acabei não falando aqui, mas eu tenho curso de programação neurolinguística, né? Eu sou practitioner de programação neurolinguística, eu tenho formação em coach, né? 2 formações em coach, então a gente trabalha muito isso, né? E as pessoas, elas não dão a devida importância ao fato de pegar um papel, uma caneta e escrever. Sim. Né? Então, assim, a minha recomendação é pegue um papel, uma caneta e escreva. Porque quando você bota no papel, você realmente está criando uma âncora, né? E você realmente está raciocinando em cima daquela situação. Então, o primeiro passo que eu diria é defina aquilo que você tem controle e o que você não tem. Você tem controle sobre o governo hoje? Não tem. Você tem controle sobre como a pandemia vai se expandir? Não, né? Você tem controle sobre a economia, sobre o emprego, etc? Não. Tá, tudo bem. O que você tem controle? Ah, não, eu tenho controle de quê?
eu posso tomar os cuidados quando eu sair para a rua para não transmitir mais a pandemia, né? Isso também vai me ajudar, eu posso tomar cuidados para evitar que eu também me contamine e espalhe mais. Isso está no meu controle, né? Então, legal. Então, isso está no teu controle. Tá, eu estou desempregado. Preciso achar uma nova fonte de renda. Legal. Então, isso está no teu controle? Isso está no teu controle. O que você precisa fazer, então, para achar uma nova fonte de renda? Será que isso é um outro emprego? Será que isso depende de procurar um serviço autônomo, um bico, alguma coisa assim? Né? Então, beleza, mas isso está no teu controle. Então, coloca, porque isso só depende de você. Né? Porque não adianta você botar esforço no que você não tem controle. Você está comentando justamente sobre a flexibilidade, né? Incluir o que é possível ou não e ser flexível para realizar, né? Eu diria até ser focado. Por isso que a gente usa muito isso no foco na solução. Né? Não adianta você gastar a tua energia naquilo que você não tem poder. Uhum. Você tem que investir tua energia, teu foco naquilo que você tem poder de controle. Até porque, se você bota um esforço em algo que não vai dar resultado nenhum, como que você se sente depois com aquilo? Muito difícil, né? Incompetente, né? Não faz diferença. Eu sou um inútil, né? Eu sou um fraco. E não é. É porque se criou uma expectativa que está além da realidade, é irreal. Agora, aquilo que você tem controle, opa, aí você consegue fazer diferença. E aí, qual que seria a minha recomendação como coach? Se você está se sentindo travado, se você não sabe o que fazer, escolha um primeiro passo. Apenas um primeiro passo, pequeno, mas apenas um. E faz aquele pequeno. A partir do momento que você fez aquele pequeno, escolha o próximo pequeno passo. E eu falo pequeno, eu quero enfatizar o pequeno, porque muitas pessoas, ele chega e fala assim, eu quero emagrecer. E eu já passei por isso. Né? Eu teve uma situação, para quem não sabe, eu tenho epilepsia, então eu tomo remédio desde os 12 anos, e alguns anos atrás eu voltei a tomar o remédio que eu já tinha tomado por anos, e eu não associei, mas eu comecei a engordar. E eu engordei 10 quilos em 5 meses. E eu estava treinando 6 vezes por semana, eu estava fazendo dieta bem restritiva e engordando. Até que um aluno meu falou assim, cara, quando que você trocou teu remédio de volta? Eu falei, em abril. Aí, quando que você começou a engordar? Eu falei, em abril. Ele olhou para mim assim, mas você é muito burro mesmo, né? Eu fui no médico, troquei e tudo mais. Mas, enfim, eu estava 10 quilos acima do meu peso. Sim. E aí, toda vez que eu olhava os 10 quilos, eu não conseguia perder peso. Eu, teoricamente, as ferramentas que eu tenho, né, todo o conhecimento técnico de exercício, todo o bom conhecimento de nutrição, todas as ferramentas de coaching, não conseguia perder peso. Aí, qual que foi a estratégia que eu criei? Eu lembro exatamente, eu estava com 102 quilos, isso era uma segunda-feira. Eu falei, beleza, sexta-feira eu tenho que estar pesando 101. Não importa se é 101,900, mas tem que ser 101. E aí, aquela semana, eu lutei para chegar no 101. E acho que eu cheguei, era 101,700, alguma coisa assim. E quando eu bati, eu falei, olha que legal, bati a meta. Aí minha próxima meta, eu falei, pô, legal. Então, para segunda-feira, agora eu vou ter que estar no 101 raso, ou seja, eu tenho que ter abaixo do 101,5. Então, eu me esforcei no final de semana, que a gente sabe que é a fase mais difícil, para chegar na segunda-feira abaixo do 101,5. E bati a meta de novo. Eu falei, opa, peraí. Então, se eu fizer isso de pouquinho em pouquinho, daqui a um tempo eu vou ter perdido esses 10 quilos. E assim consegui. Né? Esforço e tudo mais, mas o fracionamento da meta. Eu sempre comento, por que a gente está falando? Eu sempre comento um exemplo que eu tenho, muito simples. Né? Você tem uma dívida com alguém. Vamos supor que essa dívida seja de R$1.000. Você talvez não tenha os R$1.000 ao vivo, ali naquela hora, para você pagar ali, né, no bolso. Mas se você for lá, cada semaninha, você economizar um pouquinho, se chegar no final do mês, se tiver R$50, alguma hora você quitou a dívida. Exato. Alguma hora você quitou a dívida.
Exatamente. E se pode demorar esse mesmo tempo, se você não tiver nenhum pouquinho de objetividade, de foco no teu objetivo, na verdade é foco na realidade, você passa o mesmo tempo que você quitou, lá na frente você vai falar, ah, não quitei porque eu não tinha R$ 1.000. Exatamente. É porque Então, quando a gente cria uma expectativa em cima de uma meta que ela é muito grande, a chance da gente ter a persistência e conseguir atingir, ela diminui muito, isso. né? Então, quando você pega, então no coaching, o que que a gente faz? A gente pega um processo, define um objetivo. A gente valida aquele objetivo, né? Tá, beleza. Isso é o que você realmente quer? Ou você quer isso porque outra pessoa, de repente, está falando isso para você? Né? Então, a gente primeiro clareia. Esse é o objetivo mesmo? Tudo bem, Uhum. legal, tá claro, tá claro. Mas, beleza. Isso é atingível? Ah, é atingível. Legal. Em quanto tempo isso é atingível? Né? E às vezes tem objetivos que são 2, 3, 4, 5 anos. Acho que a gente está falando bem de uma coisa bem importante dentro da resiliência, né? É bem importante, porque o primeiro passo, ele sempre é mais árduo. Sim, Porque você vai decidir o que você quer, você vai decidir como atuar, e aí você também vai decidir o prazo que você tem para chegar. exato. E Né? tem que ser realista, né? Isso é importante. Então, agora, se você está vendo, né, respondendo a questão o que que você pode fazer? Então, o primeiro passo é assumir o controle, né? Ver aquilo que você tem controle. Estabeleça pequenas metas para você fazer de uma coisa. E aos poucos vai incorporando novas metas, né? Sempre realista, né? Não existe um sonho grande que não começou pequeno. Todas as grandes realizações começaram com um passo, né? Então foque naquele passo. O que acontece muito, as pessoas elas olham o tamanho da missão e desistem, Uhum. né? Então, ao invés de olhar o tamanho da missão, olha a primeira tarefa. Quando você foca numa coisa que é pequena, ela é mais realizável. E quando você sente que aquilo é realizável, você se sente empoderado para realizar. E aí você realiza. E aquilo vai te dar uma sensação positiva, vai te dar uma sensação de bem-estar, uma satisfação. Você vai se sentir capaz. Isso vai fazer com que tua autoestima suba. E aí você vai estar mais motivado para a próxima tarefa. E aí depois você também consegue. E vai chegar um tempo, às vezes, que você não vai conseguir atingir a tarefa. E isso é legal, isso é importante a gente falar. Porque o que você faz quando você não atinge? Aí você tem que realmente sentar e ver onde você errou. Tá? Onde eu errei nisso daqui? Será que a tarefa que eu coloquei era grande demais? Será que essa tarefa eu poderia ter quebrado em coisas menores? Será que eu superestimei minha capacidade? Né? E você sentar e fazer essa análise é essencial para você criar um novo próximo passo. Né? Uhum. Então, essa criação do novo próximo passo é o que vai desenvolver essa tua habilidade. E isso já é um exemplo de resiliência. Você está caminhando, tropeçou, opa, peraí, eu analiso e aí eu vou. Né? Porque isso é um ponto essencial quando a gente fala de resiliência, que é vem muito do conceito do mindfulness, né? Mas é o de você estar atento, você observar suas próprias reações diante de determinadas situações, Acho que é né? bastante interessante comentar agora aqui, ó. O mais difícil, né? Lidar com a frustração e não desistir. Eu Claro. acho que aí tem técnica também. Se você puder comentar alguma coisa, na hora que a pessoa desiste, como que ela tem que visualizar a derrota dela e não só apenas receber, como que ela pode reagir. Então, é que na Esse realidade, é o principal papel da resiliência, né? Esse é o principal papel. então, aí eu vou fazer alguns comentários. Primeiro, eu não gosto da palavra reagir, né? Na realidade, o reagir ela é muito instintivo. Então, acontece alguma coisa, a gente tem uma reação que é instintiva, né? E geralmente essa reação instintiva, ela não dá o resultado que a gente queria, né? Então, o primeiro passo é acontecer uma situação, aí você vai agir. Então, você vai observar aquela situação,
Você vai analisar suas possibilidades e aí você vai tomar uma ação consciente. Perceba como é diferente, Regi. Você quebra aquele processo, né, porque você tem uma situação, isso vem bem da teoria cognitiva, a teoria do ABC. Né? Você tem uma situação, né? Você tem um comportamento que gera um resultado. Quando esse comportamento ele é instintivo, ou seja, ele vem sem o teu filtro racional, é aquela pessoa que ela perde, ela explode, ela berra, né? Ou de repente ela tem uma explosão de emoção, ela chora dentro de uma diversidade e tudo mais. Aquilo gera uma consequência negativa para ela. E o resiliente, né? A pessoa que tem a resiliência, ou que quer treinar a resiliência, o que ela não pode ter essas explosões emocionais, né? Exatamente. Então, o que ele faz? Esse comportamento, ele não pode ser uma reação daquela situação, daquela experiência, né? Então, você faz esse filtro, né, de observação, daí que vem o termo do mindfulness, de atenção ao teu próprio comportamento, né? Então, por exemplo, tá, beleza, o que essa situação despertou em mim, né? E aí vem um problema que muita gente faz, que é um erro comum e perigoso, né? A pessoa vem aquela experiência, vem um sentimento negativo e a pessoa quer afogar esse sentimento negativo. Você quer reprimir esse sentimento negativo, né? A ideia não é reprimir o sentimento. Você deixa o sentimento vir, porque você não tem esse sentimento já veio. Não adianta você negar ele, né? Mas você pode questionar ele. Ver aquele sentimento e falar, tá, por que eu estou me sentindo assim? Será que eu posso ver essa situação por uma outra perspectiva? E talvez nessa outra perspectiva, será que eu iria me sentir de uma forma diferente? Talvez mais leve, talvez até positiva? Então você não nega aquele sentimento, mas você faz uma reflexão baseada naquele sentimento, para que você mude a tua perspectiva com relação àquela situação, para que você faça brotar um novo sentimento. Mais pode ser motivação. Que pode ser motivação. Exato. E como você vai estar mais positivo, a tendência é que você seja mais motivado para ter esse próximo passo. Então, eu gosto de fazer uma diferenciação aí entre a ação e a reação. Então, a reação ela é instintiva. A ação ela é consciente, ela é racional, ela é analisada. Você observou o teu comportamento, né? E você conscientemente escolheu o comportamento e você agiu ele visando o resultado que você espera. O que não quer dizer que você vai ter o resultado que você esperava. Sim. E se você não tem o resultado que você esperava, o que você faz? O mesmo processo de novo. O que eu poderia ter feito diferente que poderia ter me gerado resultados diferentes? Porque na vida é tentativa e erro. Então, muitas vezes você vai tentar, vai errar, e é ali que você vai aprender. Né? Então, o tentativa e erro, né? Você vai tentar. Tá, Rafael, mas eu não tenho a habilidade, eu não tenho a paciência, eu não tenho a capacidade. Como que eu posso fazer isso? Quando você está focado só naquele momento, e você para de fazer as projeções futuras, principalmente de tudo que pode dar errado, e você foca só naquele momento, essas ansiedades e esses sentimentos que geralmente são negativos, porque o nosso cérebro ele é treinado para focar no negativo, você freia eles. Porque quando você está agindo, você não pensa muito. Sim. Você pensa muito quando você não está agindo. Ou você programou antes e está só respondendo a tua programação, o teu planejamento. Exatamente. Ou você lá no final vai ver o que deu de errado para e vai aprender. E aceita, porque a gente vai errar. E tá tudo bem errar. Tá tudo bem errar. Né? É igual eu falei com o Fabinho esses tempos atrás. Né? Falei, tá tudo bem estar na média. Tá tudo bem. Claro. Qual o problema de estar na média? Você está na média, tá ótimo. Eu estou abaixo da média. Será?
Será que você está abaixo da média? Tá tudo bem. Você está bem com você? Ah, tô bem. Então tá ótimo. Ah, não, não tô bem. Opa, então legal. O que se você fizesse iria te fazer sentir melhor? E de novo, aí voltamos lá ao locus de controle interno. E Quem como, tem e como que controle? você, e como que, desculpa, Não? como que você pode, o que que você pode falar para as pessoas que não conseguem sair daquela situação? Do túnel fechado, com a luz acesa até, por sinal, no final do túnel, só que a pessoa não consegue chegar lá. O que a gente pode fazer de motivar isso a acontecer? Olha, a motivação, ela, ela vem literalmente do motivo. É achar o motivo que está te levando a fazer aquilo. Muitas vezes a gente para de fazer alguma ação basicamente por duas ações. Um, é grande demais para você e você acha que você não vai conseguir fazer. Então você olha para aquilo e você acha que não vai conseguir fazer. Então a solução para isso é fazer essa fragmentação dos caminhos para chegar lá. Né? Uhum. Então é ser realista e fazer essa fragmentação. Né? Então esse é o primeiro caso. O segundo ponto é que a motivação que você tem, né, a razão que está por trás para você fazer aquilo, às vezes ela não é tão forte para você quanto você acha que é. E Isso. não porque às vezes ela não é forte o suficiente, mas porque você não achou a verdadeira razão por trás. Que é o que a gente chama da segunda camada. Vou dar um exemplo, eu vou voltar ao do emagrecimento, que ele é bem fácil de visualizar. A pessoa quer emagrecer. Aí a pessoa chega e fala para mim lá, eu quero emagrecer. Tá, por quê? Porque eu quero ser saudável. Ah, legal. Né? Por que você quer ser saudável? Não, eu quero ser saudável porque eu quero ter uma vida mais longa. Pô, legal, uma vida mais longa, né? E como se, não, eu quero ter uma vida mais longa, onde eu vou ter mais disposição. Então, legal, e por que ter uma vida mais longa é importante para você? Ah, não, veja bem, porque meus filhos estão pequenos, eu quero ter bastante tempo para aproveitar a vida com eles, eu quero poder cuidar dos meus netos, eu quero poder ajudar a criar meus netos até e tudo mais. Opa, peraí. Então, o teu motivo para emagrecer não é para você ter saúde. O teu motivo real para emagrecer é porque você quer ter bastante tempo para viver com teus filhos, educar teus filhos e depois educar teus netos. Sim. Qual dessas razões é mais pesada? Qual dessas razões é mais forte para fazer você se mexer? Você Né? criou o foco nele. Né? Então, assim, as pessoas, isso está implícito, mas as pessoas não chegam nesse nível de profundidade. A pergunta que eu mais gosto de fazer no coaching, quando é a questão da motivação, é assim: quem vai ficar orgulhoso de você quando você atingir esse objetivo? Perguntinha boa. Aí a pessoa, meu pai. Nossa, a hora que eu fizer isso, meu pai. Aí você vê, aí vem a razão. Aí a pessoa vê qual que é a razão daquela ação dela. Aí E essa nunca é ela motivação mesma, é né? muito maior. Oi? Nunca é ela mesma, né? Não, tá muito longe de falar, não, é ela mesma. Não, eu já tive essa resposta, né? Ah, não, eu mesmo. Tá, legal. Mas então quem vai ser a primeira pessoa que você vai contar que você atingiu? Ah, vai ser para tal pessoa. Ah, então, e por que é importante essa pessoa para você? Né? Então, perceba, a motivação já está lá. A pessoa, no fundo, ela sabe que ela está lá, essa motivação dela. Mas ela não chegou a perceber. Ela não atingiu, ela não olhou lá no cerne da motivação. Né? Tem uma teoria de motivação que ela é muito legal, que é que ela fala o seguinte: existe uma motivação intrínseca e uma motivação extrínseca, né? A motivação intrínseca é aquilo que move você por você, né? E a motivação extrínseca é algum motivo externo que faz você se mexer, alguma coisa que cobra você e etc. Né? Às vezes pode ser uma questão social, uma questão familiar, uma questão do trabalho, né? Uma pressão, alguma demanda externa, né? O que é o modelo perfeito da motivação? Quando essa demanda externa ela está alinhada com os teus desejos, com os teus valores Internos. internos. Aí você tem um nível máximo de motivação. Porque você tem aquela pressão externa junto com aquela pressão interna de atingir algo.
né? Então, aí você pode fazer várias combinações. Uma pressão externa altíssima, por exemplo, no trabalho, Uhum. né? E aí você tem que aí você tem lá o resultado daquele trabalho não tem nenhum sentido para você, além do dinheiro no final do mês. E às vezes nem isso. Aí você faz, porque você tem a pressão externa, você tem que fazer. Mas qual é o custo disso para o teu bem-estar e para a tua saúde? Sim. Percebe? Então, quanto mais alinhado tiver essa pressão externa, né, essa motivação externa, com a tua motivação interna, mais leve é atingir os objetivos. Então, você buscar essas Automaticamente razões. fica mais rápido. Oi? Engraçado que automaticamente fica mais rápido também. Porque é fácil, porque faz sentido. Tudo que faz sentido para gente é fácil, Sim. porque faz sentido. Né? Você não precisa pensar para fazer algo que faz sentido para você fazer. Rafa, agora só para encerrar, né? Já vamos dar Ah, 54 minutos. A gente está indo bem, a gente está indo bem. Passou muito rápido, muito bom. passou rápido mesmo. Né? A Letícia, ela coloca uma pergunta que eu achei bem interessante, que vai voltar um pouquinho ao tema, mas temos que ser rápido. Chico, uma pergunta. Né? O locus de controle interno pode se alterar segundo a situação vivenciada pela pessoa? Pode. As pessoas, ela tem um perfil predominante, né? Mas ele também é situacional. Então, dependendo de uma situação ou outra, há uma certa variação desse locus de controle. Uma situação, por exemplo, exemplo bem corriqueiro ali, de repente você chega numa reunião onde você não conhece ninguém, né? Uhum. A tua tendência é de se fechar um pouco, né? E você deixar aquele ambiente externo dominar mais naquele momento, Sim. né? Então mas é uma posição quase inconsciente que você faz essa situação, né? Então tem situações que você se sente mais empoderado, então você assume mais o controle, e tem situações que você assume menos. Mas essa variação não é tão grande assim, né? Porque ela é muito, o locus de controle interno é muito uma forma de ver as coisas. Então, Uhum. do mesmo jeito que a personalidade é uma forma de se comportar, o locus de controle interno seria uma forma de você ver as coisas, ver o quanto isso está no teu poder ou não. O que pode mudar, conforme você vai desenvolvendo algumas habilidades, você vai começando a desenvolver mais um locus de controle externo, interno, no caso. Né? Porque o ideal é você ter um alto locus de controle interno para você assumir responsabilidade pelas suas ações. Então, isso, assim como uma personalidade pode ser alterada através de treinamentos, através de realmente trabalho, essa situação do como você vê também pode mudar. Legal. Rafa, obrigado. Já está Legal, aqui. eu que agradeço Tem a 1 minuto e oportunidade. 45 me informando aqui que eu tenho que desligar. Tá? Então, assim, Então, tá muito bom. obrigado. Eu queria que você falasse um pouco dos teus canais, como que acha você, como que faz busca por você. Ah, legal. Então, eu estou começando um canal novo, né? Um canal profissional, porque apesar de eu ser uma pessoa relativamente extrovertida, né? Eu sou uma pessoa, por outro lado, um pouco retraída. Eu não exponho muito as coisas, né? Eu sou um pouco mais reservado. Mas eu vejo que eu estou vendo tantos conteúdos interessantíssimos no mestrado que eu acho que isso vai ajudar muitas pessoas se eu compartilhar. Né? Então eu montei um canal profissional agora no Facebook, no Instagram, né? Que é o Rafael Strugali underline Go Great, né? Que é um novo projeto que eu estou iniciando. Estou montando juntamente o canal no YouTube, né? E também vai junto à página do Facebook, né? Está iniciando agora, mas quem tiver interesse, né? Quem está aí vendo a live hoje, tiver interesse, segue lá. Eu vou estar sempre postando conteúdos novos, né? Relacionados à mudança de comportamento, como você melhorar, dicas de como fazer essas mudanças passo a passo, né? Eu estou programando alguns webinars daqui mais ou menos um mês, onde eu posso ensinar as pessoas e estar, né, ajudando elas mais diretamente, né? É, E quem tiver dúvida pode mandar um direct para mim, né? Que eu respondo com o maior prazer, né? Manda mensagem para mim lá que eu respondo com o maior prazer, o que eu puder contribuir, esse é o meu papel. obrigado, Rafa, mais uma vez. Obrigado a todos que estiveram junto com a gente. Obrigado a quem fez as perguntas. Obrigado
Obrigado a todos. Quinta-feira que Obrigado, vem. Chico. Obrigado a todo mundo pela audiência e